Espírito Santo de Deus, inicio este pão diário neste dia chamado hoje, 29/8/2025, pedindo perdão. Peço perdão, Senhor, por muitas nações que foram abortadas, sem conhecimento, muitas das vezes, ou provocada. Que todas aquelas pessoas que fizeram a expulsão de uma nação, do seu organismo, Deus, se retraia diante de Deus com misericórdia, com perdão e com arrependimento. A interrupção natural ou forçada da gestação, com a morte de um feto, chamado de abortamento, desmancho, ablose, feticídio ou movido, aborção ou abaladura. É o nome que se dá a aborto. Hoje o nosso tema, Pão Diário, tem um título: aborto. Não é apenas um aborto natural, é um aborto de nações, e você vai entender. Me pediram para estar trazendo este tema aqui hoje, em nome de Jesus, e o que eu entendi, li à luz da palavra, eu quero estar passando para minhas aleluiadas. Aqui vos fala sua irmã em Cristo, missionária Alessandra Rocha, diretamente do estado do Ceará. Você está bem? Eu estou bem pela misericórdia do Eterno, e que o nosso Senhor Jesus Cristo abençoe o nosso dia, abençoe a nossa saúde, abençoe as nossas vidas e abençoe principalmente a nossa fé. A palavra do nosso Deus se encontra em Jeremias capítulo 1, verso 5, mas tem outros versos que ressaltam sobre a morte. Não fala diretamente na Bíblia sobre o aborto em si, mas fala que matar é pecado. Não mateis, então é pecado, para a glória de Deus. No verso 5 do capítulo 1 de Jeremias diz assim: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saíste da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor, aqui a fala de Jeremias, Jeová, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Porém disse-me o Senhor: não digas isto, eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar, irás, tudo quanto te mandar, falará. Já pensou se a mãe do profeta Jeremias, na questão aqui, tivesse abortado este rapaz? Quem estaria aqui hoje usado pelo poder de Deus, chamado de profeta chorão, profeta pobre, pregando para as nações de Israel se arrepender? E aqui mesmo ele diz com a sua própria palavra que ele não sabia falar. O nosso Senhor Jesus diz: antes que eu te formaste, antes que Deus te desse essa vinha, o fruto que estava dentro do teu ventre, ele já conhecia, ele já sabia e sabe até o nome que você seria inspirado a colocar. Uma certa feita, quando a mulher, no seu estado natural, tem ali o seu momento de intimidade com o seu cônjuge, e lhe fica grávida. Dentro daquele útero há bilhões de espermatozoides ou de óvulos tentando pela vida, mas entre bilhões há um escolhido. Jeremias foi escolhido, eu fui escolhida, você foi escolhido, seus filhos são escolhidos. E muitas das vezes, por medo, por falta de recursos, por educação, muitas das vezes usada também por forças ocultas, o que passa na cabeça do ser humano? Aborta. Porque é um ser que vai chegar sem preparação, sem condições, e a melhor forma é fazer o quê? É abortar. Já pensou se aquela Rebeca tivesse abortado aqueles 2 filhos? Jacó e Esaú, 2 nações diferentes. Toda vez que há um aborto, há uma nação
assassinada. Falo eu porque a pessoa me deu a legalidade de falar desse assunto, conheço pessoalmente, convivi um determinado tempo, praticou 7 abortos. Irmãs, é sério, o mundo espiritual responde o sangue inocente. Hoje ela não tem paz na sua alma, mesmo batizada, servindo a Cristo, chora, ouve aqueles gritos perante a madrugada. Tem 3 filhos vivos, não tem mais útero, não tem mais uma pressão equilibrada, muito doente fisicamente e espiritualmente, está se alicerçando com a palavra do Senhor, porque é necessário para não morrer, e nos pediu que trouxesse sobre o aborto à luz da palavra. É pecado abortar. Tem métodos para evitar. Uma certa feita que você não conseguir. Se Deus quer trazer ao mundo, permita, porque foi Deus que concebeu e te deu. E essa pessoa que nos procura, ela falou que o seu último aborto está com 5 anos. Ela estava gestante de 6 meses e meio e usou umas finalidades de droga, digamos assim, e viu esse neném descer pelo vaso e era uma menina. E dizendo ela com as palavras dela, chorando, que quando saiu, que ficou ali aquele cordão ligado, o bebê começou a se mexer ainda, lutando pela vida, e ela dando descarga. Ela dando descarga, já era grande, formado. Ela dando descarga. Uma certa feita, não desceu, ela pega aquele feto, coloca dentro de um balde, coloca papel higiênico, joga álcool, assassina, e coloca fogo. O fogo queima, fica ali todo deformado. Ela vai para o quintal da casa dela com consentimento do parceiro, irmãos, que isso aí dava cadeia, como eu disse a ela, e enterra. Durante daquele dia até o dia de hoje, ela vê essa cena, porque o sangue inocente está clamando justiça. Ela vê essa cena, ela chora, ela escuta o choro e naquele momento ela começa a perder a sua saúde física. Primeira coisa que Deus tirou foi o útero. Nunca mais ela será mãe, mesmo que um dia ela queira, não vai ser. Segunda coisa que Deus tirou, o parceiro que era como ela, para a honra e glória de Jesus. A terceira coisa que Deus tirou, as 2 filhas que moravam com ela. A quarta coisa que Deus tirou, o trabalho, que hoje está vivendo de favores de porta em porta. E eu perguntei para ela, como é que você se sente hoje sabendo que matou 7 vidas? Ela disse que não se sente viva, que muitas das vezes tem que ser dopada por remédios para conseguir dormir e não ouvir aquele choro. Eu digo, olha, as consequências já estão aí. Se arrependa, peça perdão ao Senhor de todo o teu coração. Se humilha na presença do Senhor, que Ele te perdoa e não pratique mais, mesmo que você queira. Mas você que tem filhos, que almeja, em nome de Jesus, você que já praticou e não se arrependeu, peça perdão ao Senhor. Vá diante de Deus, porque o sangue inocente Ele está clamando. Ele clama por justiça. Vá diante de Deus. Eu não falo de aborto instantâneo, que é aqueles que verdadeiramente não segura, mas aborto provocado é crime. Aborto provocado, aborto tirado, todo tipo de aborto Deus abomina, porque é vida, irmãos. O Senhor colocou aquele embrião ali porque conhecia você e porque seria alguém que Ele iria usar para a glória de Deus, como usou Jeremias. E muitas hoje não se prevê, não tem o conhecimento, ou às vezes pode acontecer algum acidente no ato e a pessoa engravida. E não, por não querer, por não aceitar a gravidez, comete esse tipo de atrocidade. Mas Deus não vai te condenar. Ele só quer que você se arrependa. Ele só quer que você não pratique mais. Ele só quer que você
peça misericórdia, porque há um tempo, né, que passou o tempo da ignorância, que não conhecia, achava que era normal, por causa dos pais que não aceitavam, porque o pai, quando sabia, não queria mais e vice-versa. Há N motivos, eu não vou entrar em questão porque ou deixou de quê. Só estou falando aqui o que a Bíblia me diz. Que o Senhor Jesus, ele sempre foi a favor da vida. E ele quer nos dar vida e vida com abundância. Então, as consequências do aborto, quando não é declarado no mundo espiritual. A primeira coisa que se vê e se acha na vida da pessoa é o abortamento de sonhos. Exatamente, vai passar um período que os seus sonhos serão abortados. O abortamento de bênçãos, o abortamento na vida sentimental, o abortamento na vida financeira, o abortamento em vida dos filhos que estão vivos. Então é uma escadinha, é um declínio. E você vai fazer o quê? Depois que você pede perdão, que se conserta diante de Deus, pede perdão ao Senhor, pede perdão ao seu útero, pede perdão ao Espírito Santo e principalmente aquele feto que já não existe mais. E era o tempo da ignorância, ok. Se você já conhece a luz da palavra, você vai se consertar. E entrou ali em um momento de ira, de medo e fez o que fez. E Deus não vai te matar por isso. Ele também não vai deixar de te abençoar. Ele só vai pedir que você coloque em ordem os degraus da sua vida, para a glória do Senhor. Colocando em ordem os degraus da sua vida, você vai começar a equilibrar na oração, pedindo, Senhor dos Exércitos, cometi esse ato, Senhor, de assassinato, te peço perdão. Eu não tinha direito de tirar a vida de um ser que o Senhor colocou dentro de mim, porque não faz diferença entre matar um bebê ainda em geração como matar um vizinho. Não faz, Deus. E eu derramei sangue, Senhor, principalmente o meu sangue. Por isso agora eu te peço misericórdia, o meu sangue que está derramado. Me perdoe, Senhor. Me perdoe. Olhe dentro de mim se ainda há um vestígio mau. E onde quer que eu enterrei, onde quer que eu queimei, onde quer que eu coloquei os restos mortais, eu peço ao Senhor que sejam enterrados, Pai. Assim como Saul, quando foi morto, que estava em cima da terra, enquanto não teve uma honra reparadora, a terra não passou a produzir. Você já percebeu que tem ambiente, que tem ali restos mortais de alguma coisa ou de alguém e a terra não produz? Pede discernimento a Deus que Ele vai te mostrar. E você vai fazer o que? Vai enterrar espiritualmente e vai ungir para a glória de Deus. E Deus começa a agitar a sua vida e a te abençoar nas áreas mais terríveis que você pode estar passando. Deus grande, Deus bendito, também tem pessoas que almejam, Pai, ser mãe ou pai. Que Deus possa estar colocando dentro do útero o dom da vida. Que essa pessoa venha cuidar, venha amar, venha criar na luz da palavra e abençoar em nome de Jesus. Mas eu peço perdão em nome de todas as mães que já praticaram aborto, que no passado, há muitos anos atrás, eu também tentei e passei por grandes consequências, já arrependida, pedindo perdão a Deus, mas as consequências vieram. E eu aconselho a você a não fazer, e sim pedir perdão. Perdão, perdão, misericórdia, misericórdia, Deus. E te pedimos, meu Pai, que perdoe, Senhor, as minhas amigas irmãs, mulheres que nem conheciam a palavra, que não tinham entendimento. Perdoe elas em nome de Jesus. Que elas sejam hoje, Senhor, liberadas dessa morte, desse assassinato ou dessa provocação. Pai, passa com as tuas mãos poderosas sobre a face da terra, onde respingou, onde pingou o sangue deste aborto. E que essa terra, meu Deus, seja abençoada, seja limpa, seja santificada. A terra, o ar, a água e o fogo, em nome de Jesus, que representa o Espírito Santo do nosso Deus. É o que te pedimos nesta manhã, tarde ou noite de sexta-feira. Os aniversariantes do dia de hoje, que Deus abençoe sua vida grandemente, receba o nosso abraço. E você aí do YouTube,
pessoas maravilhosas, receba a bênção do Senhor, que Deus possa estar liberando uma porção recalcada, sacudida, de bonança, de milagre, de prodígio sobre vocês, minhas queridas e meus queridos. Aleluiado. Conhecereis a verdade, e a verdade vos liberta. Só a verdade, irmão, liberta. Medita hoje na Escritura, entoa um louvor para Cristo, aquele da sua preferência que o Espírito Santo brada no teu coração, e você verá a glória de Yeshua sobre você e sobre a tua casa. A bebê chegando na vida de alguém. Glória a Deus, vamos nos aleluiar. Aleluia.